E aí galera, estamos aqui hoje para discutir o assunto do módulo 6 lá da sua apostila 1, tá? Que são juros, juros simples e juros compostos, tá? Veja a tela aí que eu preparei para você. O que são juros simples? Eu vou abreviar juros simples JS, tá? Mas juros simples, na verdade, nada mais é do que são juros calculados a partir de um capital inicial. Essa abreviação para a gente é importante, ó. JS, J de juro e S de soma. E não simples. Soma das taxas, quer dizer que bastaria para você descobrir os juros de um período somar as taxas de incidência. Tipo, dá uma olhada aqui para mim. Vamos supor que a gente aplicasse um dinheiro, sei lá, numa aplicação qualquer que rendesse 1% ao mês. E eu deixasse esse dinheiro aplicado por 10 meses. Qual a taxa de juro? É simples. É juro simples que a gente está discutindo? É só somar as taxas. 1 mais 1 mais 1 mais 1, 10 vezes. Quanto é que vai dar isso? 10% de juro. Quer dizer, então, que o que você está tendo de juros simples é 10%, é só somar, é simples. Se você achar que está complexo, dá para usar uma formulinha. Olha o quadro aí que eu preparei para você. Veja, juros tem uma formulinha assim, juros simples, CIT sobre 100. Olha o que eu coloquei aí. Fala por quê, Fredão? J de juros, C de capital, I é a taxa, vezes o tempo, dividido por 100. Para quê? Para facilitar. Se a taxa for 2%, no lugar do izinho você troca apenas por 2, porque já ficou na fórmula 2 por 100, 2%, e assim por diante. Isso é para você calcular o juro do período, tá bom? Que bastaria somar as taxas. Mas se eu quiser saber quanto eu vou ter no final desse período, isso a gente chama de montante. Montante, na verdade, é o capital mais os juros. Eu preparei isso para você e estou anotando aqui, tá? Observe agora um exemplo aí da sua apostila. O número 106, que está na página 87 dos propostos. Um capital C é aplicado a regime de juros simples por 10 meses. Determine a taxa mensal de juros para que o capital quintuplique. Vem comigo aqui. Imagina que você tivesse um dinheiro que a gente vai chamar de X, uma quantia X. Após 10 meses, vou pôr aqui, ó. Após 10 meses, ele deve quintuplicar. Então ele vai valer 5x. A pergunta é qual a taxa de juros simples. Juros simples. Juros simples. CIT sobre 100. O que eu vou fazer? Vou preencher esse formulário agora, simplesinho aqui, tá vendo? X para 5x, os juros foram 4x. Preenche aí, 4x. O capital inicial, x. A taxa que eu estou procurando. O tempo, 10 meses, sobre 100. Pronto, esse problema já era. Veja, simplifica o x de cada lado, x de um lado, x do outro, simplificamos, corta um zero em cima, um zero embaixo, acabou. Veja, esse 10 que embaixo divide, vou passar ele multiplicando e já tenho a taxa de juros simples do período. 10 vezes 4, 40%. Vamos pensar de outra maneira, já que são juros simples, é fácil de calcular? Lembra que a gente falava no módulo anterior os aumentos sucessivos? Lembra que aumentar 100% significa dobrar, aumentar 200%, triplicar, aumentar 300% é quadruplicar, aumentar 400% seria quintuplicar o valor. Poxa, tá aí. Se o valor quintuplicou, porque nós tivemos um aumento de 400% no período. Só que esse aí é juros simples, então bastaria nós dividirmos esse total 400% por 10, se isso nós fizéssemos 40% cravado, beleza? Tem um outro exemplo aqui para te mostrar, observe a tela. Universidade Federal do Pernambuco, esse é um exercício complementar, tá? Quanto de juros simples é produzido por um capital de R$4.000 aplicado a taxa de 12% ao ano durante 1 ano e meio? Vem cá, olha para mim. O capital ele deu são R$4.000. Ele fala que você tem 12% de juro ao ano, juros simples. Se eu deixar o dinheiro rentabilizando por 1 ano e meio, quanto eu terei? Qual que vai ser meu montante final? Qual vai ser o juro do período? Bababá? Beleza? Olha para mim aqui. Qual que é a sacada? 12% ao ano de juros simples. 12% em 12 meses. 12 por 12 vai dar 1% ao mês. Então, fião, fechou. Se é 1% ao mês, você vai deixar o dinheiro aplicado por 18 meses, 1 ano e meio. 1 mais 1 mais 1 mais 1, 18 vezes, dariam 18% de juro, tá? 18% de juro seria o juro desse período, tá? Caso eu precise do montante, eu pego o valor que eu tinha mais os juros, ok? Temos duas perguntas que poderiam ser feitas, né? Nesse caso, ele pergunta só a taxa, quanto de juros foi produzido. Vem comigo aqui. Juros simples, né? O FPE. Juros simples? Vem cá. Juros CIT sobre 100.
Vem cá, me ajuda aqui. Os juros eu quero calcular. Juros igual. O capital, R$4.000. A taxa, lembra? 12% ao ano, portanto 1% ao mês. É juros simples. Troca a taxa por 1. O tempo, 18 meses por 100. Acabou, continha fácil. Olha o juro produzido no período, veja, 2 zeros embaixo já vou cortar, com 2 zeros em cima eu vou fazer essa continha simplesinha, tá? 4 vezes 8 dá uns 72, aumenta um zero, R$720 seriam os juros do período. Não foi a pergunta da questão, mas a gente pode complementar. Após esse tempo aí de 18 meses, qual que seria o meu valor final, o meu montante? Montante ou valor final, ou também valor futuro, sinônimos, tá? O que eu faço? Pego o dinheiro que você tinha, mais os juros. É o capital, mais os juros do período. Então, o capital que nós tínhamos, 4.000, mais os juros do período produzido, R$720. Isso daria para a gente um montante de R$4.720. Isso a gente está apenas complementando, tá? Então, juros simples é bastante simples. J de juro, S de soma, é só lembrar de somar as taxas. Tamo junto? Veja, agora vamos falar um pouquinho dos juros compostos, tá bom? É aquilo que a gente chama de juro sobre juro. É juro incidido sobre um valor que já tem um juro. Então, teoricamente, é o juro aplicado, veja a tela, é o juro aplicado sobre um montante, que já é a soma do capital com os juros do período, tá? Veja, olha para mim aqui só um pouquinho, só um pouquinho. Todos os problemas que envolvem juros compostos, ele vai querer saber o montante de uma operação financeira. Eu apliquei tanto de dinheiro com juros de tantos por cento ao mês, daqui tantos meses quanto eu terei. Peguei um dinheiro emprestado, o banco está me cobrando tantos por cento ao mês, posso pagar só daqui tanto tempo, quanto pagarei de dívida. É sempre assim, o que nos interessa é o montante, é o valor final da operação. Portanto, eu trouxe uma relação aqui para você pensar. Olha para a tela. O valor final é o valor inicial multiplicado pelo fator de correção elevado ao tempo. Esse valor final é chamado de montante. Olha para mim, vem cá, vem cá. Você achou difícil essa relação? Não tem nada de difícil. Nós que somos honestos conseguimos entender isso aqui com tranquilidade. Quando a gente pega alguma coisa emprestada, a gente se preocupa em zelar e devolver, tá? Então vamos pensar que a gente pegou um dinheiro no banco. Você pegou um dinheiro emprestado no banco e vai devolver. Então o valor final da sua dívida é o valor inicial dela multiplicado por um fator de correção elevado ao tempo. Nós estamos acostumados, né? Você fala assim, quanto maior o tempo, maior a dívida, bababá, certo? Isso a gente já ouviu muitas vezes. Mas eu me preocupo com esse fator de correção, relaxa. Fator de correção, relaxa. A hora que você for devolver o dinheiro para o banco, o que o banco vai cobrar? O banco vai cobrar 100% do que te emprestou, 100%, 100% que dá 1, mais todas as taxas de juro do período. Então esse valor final, o valor futuro ou montante da operação, vai ser o valor inicial multiplicado pelo fator de correção elevado ao tempo. Cuidado, tá? O tempo, a unidade do tempo tem que ser combinada com a unidade da taxa. Se a taxa for mensal, o tempo tem que ser trabalhado em meses. Se a taxa for semestral, o tempo em semestre. Se a taxa de juro for anual, tempo em anos, assim por diante, tá? Caso a gente precise só dos juros do período, juros compostos, o que a gente faz? A gente pega o montante, tira o capital, você descobre os juros. Dá uma olhada na tela, mostrei aqui para você, ó. Se eu precisar só dos juros, pega-se o montante e tira o capital. Trouxe um exemplo aí, 112 da sua apostila, página 88, Universidade Federal de Pernambuco. O montante gerado pelo capital de R$4.000 aplicado à taxa de 2% ao mês durante 3 meses na capitalização composta é de quanto? Lembre-se que a UFPE é uma prova um pouquinho trabalhosa, né? Aqui nós vamos ter que fazer uma continha para pensarmos nessa resolução. Pensa comigo, o capital inicial é R$4.000, a taxa 2% ao mês, 3 meses. Qual o valor final da operação? Vem cá, o valor final é o valor inicial multiplicado pelo fator de correção elevado ao tempo. Então vai ficar assim, valor final ou montante, valor inicial R$4.000, multiplicado pelo fator de correção, para tudo. São 2% ao mês. Aumentar 2%, filho, significa multiplicar por 1,02. Lembra? Aula passada, módulo passado. Isso tudo elevado ao tempo, ao período, 3. Então, o valor inicial,
vezes o fator de correção elevado ao tempo. Essa continha dá trabalho, né? O valor final vai ser os R$4.000 multiplicado por 1,02 ao cubo, dá trampo, 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02. Isso para a gente vai dar 1,061208. Nossa, tá difícil. 1,061208. Vixe! Oh, gordão, não poderia aproximar para 1,06? Não, não. Não, porque ele não te pediu o valor aproximado, se isso você fizesse, você marcaria a alternativa A, que não é o gabarito oficial da questão. Então, se nós fizéssemos essa continha, o valor final da operação seria 4.000 vezes esse valor, isso já dá para a gente a alternativa B, tá? 4.244,83. Beleza? Pensa comigo só um pouquinho aqui, falando um pouquinho mais de juros compostos. Vamos supor que eu te pedisse assim, o preço de uma mercadoria é X, ela sofre 3 aumentos consecutivos de 10%. Quer dizer, passa um mês aumenta 10%, outro mês aumenta 10%, outro mês aumenta 10%. Mas quanto ela custaria então daqui 3 meses? Vamos pensar assim, X passa um mês, ela aumenta 10%, aumentar 10% é multiplicar por 1,1, então já vai custar 1,1x. Passa mais um mês, ela aumenta 10%, aumentar 10% é multiplicar por 1,1. 1,1 do que já estava valendo, 1,1x. Passa mais um mês, ela aumenta 10%. Peraí que está cansado, eu sei. Aumentar 10% é multiplicar por 1,1 do que já estava valendo. 1,1 vezes 1,1x. Falou, ô Fredão, não é muito inteligente não essa situação que você expôs aqui, né? Falei, então, não sei se ela não é muito inteligente, mas ela não é muito prática não. Porque na verdade, né, o seu produto que custava 1x, agora vai custar 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1x, que na verdade é o mesmo que 1,1 ao cubo vezes x. Não foi muito prático, porque você fez essas multiplicações várias vezes, são os aumentos sucessivos. Juros compostos nada mais é do que aumentos sucessivos quando a taxa é a mesma, beleza? No período. Fala, já pensou se fosse daqui 30 meses quanto vai custar? Relaxa, vem cá. Quer saber o valor final do produto? Qual que é o valor inicial? X. Peraí, ele está aumentando ou está diminuindo? Está aumentando. Aumentando quanto? 10%? E aumentar 10% é multiplicar por 1,1. Seria multiplicar por 1,1 se fosse um mês só de aumento. Mas foram 3. Então isso ao cubo. Se fosse em 30 meses, elevado a 30. Se fosse 12 meses, elevado a 12. E assim por diante. Mais um adendozinho a gente vai fechar. É quando a gente trata, por exemplo, de bens de consumo que sofrem depreciação, desvalorização, né? Deflação. Quando as coisas diminuem de valor. Quando isso acontece, o valor final do produto, vamos pensar assim, vai ser o valor inicial multiplicado pelo fator de correção elevado ao tempo. Só que cuidado, que cada ano que passa, cada mês que passa, cada tempo que passa, o produto vai custar 100% do que custava, menos todas as taxas de depreciação, tá? Então isso é bastante simplesinho, tá bom? Gostaríamos que você estudasse, dedicasse nesse período aí, acompanhasse as aulas e aí fizesse essa tarefa recomendada para vocês com atenção e cautela. Conta sempre com a gente, é isso aí.